Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus. Deus proverá, o nosso Deus proverá. Hoje, nós vamos refletir na palavra de Deus com o tema Vai tudo bem contigo? É uma pergunta interessante e ela merece ser respondida com toda a sinceridade do nosso coração. O texto que nós vamos ler conta a história de alguém que foi questionada exatamente no momento ímpar da sua vida. E veja como foi a resposta. Será que a resposta dela tem a ver com a minha resposta, a sua resposta no dia de hoje? Vai tudo bem contigo? No livro de 2 Reis, capítulo de número 4, nós queremos ler o final do versículo de número 25, onde o profeta Eliseu diz-nos o seguinte: ali vem a sunamita. Verso 26. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? Como está teu filho? E ela respondeu: vai tudo bem comigo. Louvado seja Deus por esse texto da palavra do nosso bom Deus, porque é exatamente com base dele que o Senhor vai falar ao meu coração e também ao seu coração. Antecedendo a esse texto, a Bíblia nos fala que sempre que o profeta Eliseu passava ali na redondeza, aquela mulher sunamita o observava. E um dia ela questionou ao seu marido: será que nós poderíamos construir aqui em nossa casa, no eirado, um quarto para esse profeta, para que sempre que ele passasse por aqui, ele pudesse descansar, ele pudesse se alimentar aqui, porque eu vejo nele um homem de Deus, as qualidades dele são realmente de uma pessoa que serve a Deus. O marido concorda e assim ela constrói essa casa. E sempre que o profeta Eliseu, com o seu servo, o seu discípulo, Geazi, passava por ali, eles ficavam exatamente nesta casa da sunamita do seu esposo. Um dia, ali naquele lugar, o profeta mandou chamá-la e perguntou: olha, percebo que você tem sido muito caridosa para conosco. O que nós podemos fazer em retribuição? Ela disse: nada, graças a Deus, eu já tenho tudo. Porém, o Geazi observou que ela tinha tudo menos uma coisa: ela não tinha filho. E então o profeta considerou para ela: olha, você dará luz a um filho, você terá um filho. Ao que ela disse: olha, não minta para mim, servo de Deus. E ele disse: não estou mentindo, no tempo certo você dará luz. E foi o que aconteceu. Essa mulher fica grávida e dará luz a um filho. Passado alguns anos, esta criança estava lá com o pai no serviço e ela começa a passar mal, ela começa a sentir fortes dores na cabeça e começa a gritar: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O que o pai faz? Pede um dos empregados para levar a criança para estar com a mãe. Ao chegar a mãe coloca sobre o colo e ali fica com a criança até, o texto bíblico diz, ao meio-dia. Quando deu meio-dia, a criança desfaleceu e veio a morrer. Sunamita pega a criança, coloca lá na cama onde o profeta dormia e pede ao seu marido que enviasse um dos seus empregados, juntamente com uma jumenta, para que ela pudesse até o servo de Deus, o Eliseu. E foi exatamente o que ela fez, onde começa o texto aqui. O servo de Deus estava lá no Monte Carmelo e ele a avistou e mandou que o seu servo
com que o seu servo Geazi fosse ao encontro da sunamita. Esse é o ponto onde nós queremos chegar. Quando o Geazi chegou próximo à sunamita, ele faz a seguinte pergunta: vai tudo bem contigo? Ela responde: sim, vai tudo bem comigo. Ora, como que ela foi capaz de responder que estava tudo bem, quando na verdade ela havia perdido o único filho que ela tinha? Acabara de morrer, estava lá no quarto deitado, na cama do profeta. Qualquer mãe estaria em desespero, estaria em prantos, estaria a dizer exatamente o que havia acontecido. Não se pode conceber que ela dissesse: está tudo bem comigo. Como que a gente tem condições de refletir hoje sobre essa resposta que ela acaba de dar? Sentimentos, emoções, é algo muito sério, é algo muito sagrado, é algo muito pessoal. Não é com qualquer pessoa que nós vamos abrindo os nossos corações, que nós vamos dizer, abrindo os nossos sentimentos. Eu creio que nós não podemos ser tão ingênuos a esse ponto, de entender que qualquer pessoa está à altura de entender aquilo que se passa aqui dentro do nosso coração. Não são qualquer pessoas que estariam em condições de nos ouvir sem antes prestar um julgamento, seja para a direita ou para a esquerda. Não são qualquer pessoas que têm maturidade o suficiente para ouvir o que o nosso coração está gritando. Não são qualquer pessoas que vão conseguir guardar o segredar dos nossos corações. Então, eu entendo que para as pessoas erradas, os nossos lábios devem continuar cerrados. O nosso coração deve continuar fechado. Eu penso que existem pessoas maduras, eu penso que existem pessoas espirituais, eu penso que existem pessoas preparadas, pessoas equilibradas, pessoas sábias, e a essas pessoas, sim, nós devemos abrir nossos corações. Se nós queremos ser ajudados, devemos falar e falar aquilo que está magoando, aquilo que está machucando, aquilo que está nos fazendo sofrer. Se nós queremos ajudar alguém, nós precisamos ouvi-las e ouvi-las. E emprestar os nossos ouvidos. Basta ouvi-las, que nós já estamos lhes prestando um excelente serviço. Muitas vezes, tudo que as pessoas querem e tudo que as pessoas precisam é ter alguém para compartilhar, para falar das suas dores, do seu sofrimento, daquilo que está angustiando naquele momento. E aquela sunamita, ela tinha uma angústia, e muito forte, e muito intensa. Acabara de perder o filho. Porém, o Geazi não era a pessoa certa, adequada, para poder ouvir a respeito do seu sofrimento, das suas emoções. O texto bíblico prossegue por dizer, então ela termina de subir ao monte e vai até onde o profeta Eliseu está. E ali ela se prostra aos pés dele e abre o seu coração. Agora sim, ela está falando com a pessoa certa. Ela está falando com um homem de Deus. Ela está falando com um representante de Deus na face da terra. Ela está falando com um homem espiritual. Ela está falando com um homem equilibrado. Ela está falando com um homem capaz de entender as suas dores. E ela está falando a um homem que é capaz de interceder a Deus pela sua vida, pelo seu problema, pelo seu dilema. Uma coisa interessante que foi exatamente isso que aconteceu. O profeta foi até a sua casa. O texto bíblico diz que ele pede que o Geazi vá adiante e coloca o seu bastão sobre o menino, e foi o que ele fez, mas nada aconteceu. E o profeta vai em seguida, junto com a mãe,
E lá o profeta ora por aquela criança e o espírito da criança volta sobre ela e a criança ressuscita e ele entrega a sua mãe. Aquilo que antes era angústia, aquilo que era sofrimento, aquilo que era tristeza, foi resolvido pelo poder da oração. A pessoa certa, na hora certa, para ouvir a angústia de um coração sofrido. E a forma correta que Deus usou para resolver aquela situação foi na oração, no poder da oração. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem contigo? Olha, Deus é a pessoa mais certa para você falar a respeito daquilo que se passa aqui no seu coração. E com certeza, a experiência vivida por aquela senhora sunamita vai se repetir na sua vida, porque tudo que Deus quer é ouvir aquilo que você tem a dizer. Abra o seu coração para Deus, conte tudo para Ele, não esconda nada, e você vai ficar surpreso em saber que tem um Deus abençoador, que está disposto não só a te ouvir, mas a abençoar naquilo que você tem a falar. Que Deus te abençoe nesse dia de uma forma muito especial, ressuscitando seus sonhos, seus projetos, seus planos e tirando toda e qualquer tristeza e angústia que porventura houver no seu coração. Tenha um bom dia. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. O nosso bom Deus, que é misericordioso, ele sempre proverá. Louvado seja Deus.